ou esperança, do verbo esperar, significa aguardar, ficar à espera, é prever. Esperança, do verbo esperar, é uma forma passiva. O que é uma forma passiva? Em uma briga, existe aquela pessoa que é ativa e o que é passivo. O ativo é aquele que parte para a briga. O passivo é aquele que se defende. O esperar, ele está na forma passiva, porque o próprio texto, ou o próprio dicionário, vai dizer que é aquela pessoa que está aguardando, que fica esperando. Já a esperança, dentro do verbo esperançar, que é a forma ativa, de onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é não desistir, é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Isto é esperançar. De onde vem a esperança? De onde vem a palavra que queremos meditar nesta noite? Na Bíblia, esperança é o anseio confiante pelas bênçãos prometida aos justos. Aleluia. Isto é esperança. Aleluia. E aí, o texto que nós lemos vai falar de reter a confissão da nossa esperança. E quando eu falo do valor da esperança, é claro, todos nós sabemos que existem coisas que elas são de grande valor para nós. Cada um de nós aqui tem aquilo que para alguém talvez não seja tão importante, mas para você tem um grande valor. Tem o valor de uma lembrança, de uma viagem que você fez, e aí toda vez que você olha para aquele objeto, você logo lembra daquela viagem, do lado bom e do lado negativo. Então tem um lado emocional, mas nada pode se comparar o que nós chamamos do valor da esperança. Porque a esperança, como nós falamos, é o ato ativo, é aquilo que nos faz correr atrás, é aquilo que nos faz partir para alcançar. Isso é esperança, é o anseio confiante pelas bênçãos prometidas aos justos. E sendo assim, nós vamos observar que o primeiro valor da esperança está em saber que a esperança, ela é persistente. Aleluia. A pessoa que não tem esperança, que é desestimulada, que vive, quem sabe, às custas da esperança do outro, aí ele vai cavar um poço, e ele cava 1 metro, ou 2, ou 3, e aí depois que ele rompeu as pedras, chegou na parte do barro, e ele cavou, aí chega um momento que ele diz assim: sabe uma coisa, eu vou parar com esse negócio, eu sei que não vai dar certo, não tem água aqui. Mas quem tem a esperança, ele diz: já que eu cavei 3 metros, não tem problema, eu cavo mais um. E ele cava mais um, e ele diz: não tem água. Mas já que eu cavei 4, por que não cavar mais um? Eu vou cavar mais um, glória a Deus. Então a esperança, ela é persistente. O Salmo 71, versículo 14, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Já na NVI, diz: louvarei cada vez mais. Eu gosto aqui da NVI. Ele vai dizer: quanto a mim, mas sempre terei esperança, sempre terei esperança. Veja que a esperança é persistente. É alguém dizendo: não vai dar certo, e o salmista dizendo: eu sempre terei esperança. Desista daquela pessoa, porque ela não tem futuro. Aí você diz: eu não abro mão, porque eu sempre terei esperança. Não ore mais por aquele filho, porque não tem jeito.
Aí você vai para a palavra e diz: mas eu sempre terei esperança. A porta se fechou, não tem como abrir essa porta. Aí o salmista diz: mas eu sempre vou fazer o quê? Terei esperança, porque a esperança, ela é persistente. Segunda coisa, ou segundo valor da esperança, é que a esperança, ela brota em meio ao caos. Como assim? Muitas vezes a gente olha para tudo quanto é lado, e quando a gente olha, só é dificuldade. Está um verdadeiro caos. E aí você olha e diz assim: de onde virá a minha esperança? Aí a esperança, ela brota em meio ao caos. Para melhor entender este negócio, a Bíblia nos diz lá em Jó, capítulo de número 14. Se você quiser acompanhar comigo, Jó, capítulo de número 14. Vejamos o que é que nos diz o patriarca acerca desta esperança em meio ao caos. Versículo de número 7. Aí ele diz: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. A esperança para a árvore que se for cortada. Irmãos amados, normalmente, quando a gente vê uma árvore bonita, frondosa, e que ela é cortada, quem olha para aquela árvore vai dizer: acabou a vida desta árvore, não tem mais jeito. Mas eu estou dizendo que a esperança, ela brota em meio ao caos. Glória a Deus. Eu sei que eu estou pregando nessa noite e essa palavra tem endereço, porque muitas vezes a gente diz assim: cheguei ao fim do túnel, não tem mais volta, não tem mais jeito, acabou a esperança. Só que Jó está dizendo: há esperança para a árvore, que mesmo que seja cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Aleluia! Eu sei o que é isso. Eu morei numa cidade, e naquela cidade nós fomos morar. Deus tinha me dado um sonho antes de ir para aquela cidade, que eu ia morar numa igreja, eu ia morar numa cidade onde os meus móveis ia ficar na secretaria da igreja, e eu iria morar em outra casa. Eu não entendi nada, que sonho de barriga cheia. Bom, passaram-se os tempos, cheguei naquela cidade, e aí, quando apareceu uma casa, a casa era mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Tinha uma salazinha pequena, tinha um corredor que dava o nome de cozinha, tinha um quarto pequeno que só cabia a cama, e pronto. Guarda-roupa, sofá, essas coisas ficaram tudo na secretaria, que era uma distância mais ou menos daqui para a quadra. Aqui é a igreja, ou seja, aqui seria a minha casa, e a igreja seria mais ou menos aqui na quadra. Então, lá ficou o guarda-roupa, e lá ficou também as roupas. E toda vez que a gente queria ir para um culto, ia lá na casa ou na secretaria, tirava a roupa, levava para a igreja, se trocava, e muitas vezes quando terminava o culto, eu já deixava o terno lá na secretaria. É bom não ser pastor. Pense como é bom. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que nessa casa pequenininha tinha atrás um pé de acerola. Eita, que bênção. E aí, quando a gente ia fazer feira, nós comprávamos o que nós chamávamos de mancha-pulmão. Alguém conhece aqui mancha-pulmão? É o famoso kisuke. A gente comprava aquele pacote que vinha por 10, 20, e de vez em quando comprava o kisuke de rico, que era o tangue. Não era assim? O tangue era de rico, e tinha uns pequenininhos que era o mancha-pulmão mesmo. E aí, lá pro dia 15, dia 20, acabava o tangue e acabava o mancha-pulmão e não tinha mais nada. Mas tinha o pé de acerola atrás de casa. Eita, glória, amém.
Glória a Deus. Aí, quando acabava a sulamita, minha esposa dizia: Donizete, acabou tudo, dá uma olhada no pé de acerola para ver se tem alguma coisa. E eu chegava lá e tinha. E aí fazia um cata geral, e tudo quanto era de acerola, madura, de vez e verde, tirava tudo e deixava pelado. Com 3 dias acabava a acerola, e ela dizia assim: acabou a acerola, vai lá olhar. Eu disse: pô, não, porque está com 3 dias que eu fiz uma rapa e não tem mais nada. E para surpresa minha, quando eu chegava lá, tinha 4, 5 rindo da minha cara e dizendo: eu estou aqui. Tomei tanta acerola que eu passei um tempo assustado que eu não podia nem ouvir falar do nome. Saí dessa casa, fui morar em uma outra. E nessa outra eu disse: graças a Deus que não tem pé de acerola. E eu descobri que tinha um pé, mas o antigo morador tinha cortado aquele pé. Tinha ficado somente um troncozinho. E eu disse: você não me persegue mais. Peguei o machado, bati nele, peguei gasolina, toquei fogo e eu disse: não quero mais ver a acerola na minha frente. Mas a Bíblia está dizendo assim: há esperança para a árvore, que mesmo que seja cortada, ainda se renovará. Amém. Porque a Bíblia diz assim: ao cheiro das águas. Veio o verão pesado, novembro, dezembro, janeiro, mas no finalzinho de janeiro, lá vem as águas de janeiro, de fevereiro, e as águas bateram naquele pé de pau que estava lá seco. Inclusive eu tinha tocado fogo para não ver mais a acerola na minha frente. Primeira semana, segunda semana, na terceira eu comecei a ver os galhos que começam a sair daquele pé de árvore. Aleluia. O tempo passa. E para surpresa minha, aqueles galhos que saem daquele pé de árvore que estava seco e morto, já estava aparecendo umas flores e já tinha uns brotozinhos de acerola aparecendo, como que olhando para minha cara e rindo de mim, dizendo: você quis me matar, mas eu estou aqui. Aleluia. Está entendendo o que é esperança? Glória a Deus. Há esperança para a árvore. Aí você diz aqui: isso aqui não tem nada a ver comigo, que eu não sou árvore. Ora, a Bíblia nos compara a árvore. A Bíblia vai dizer que o justo é como árvore plantado junto a ribeiros de águas. Está na Bíblia de vocês assim? Tá. Que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós somos comparados à árvore, e o texto está dizendo que mesmo que seja cortada, que mesmo que morra o seu tronco e cesse os seus renovos, mas ao cheiro das águas. Olha a água aqui, ó. Olha a palavra. Aleluia. É a água que descedenta a nossa sede. Ao cheiro das águas, essa água começa a banhar novamente a nossa alma. Aí você que está dizendo assim: não tem jeito, não tem esperança. Aí ao cheiro das águas vai brotar, vai dar ramos como planta, e alguém vai dizer: e não tinha morrido, e não tinha mais jeito, e não tinha se acabado. Tinha aos olhos de alguém, mas aos olhos de Deus ainda tinha esperança. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Alguém está entendendo alguma coisa nessa noite? Amém. O valor da esperança é que ela brota em meio ao caos. Pode ser para mim e para você um caos. Pode ser para nós algo que não tenha mais jeito, mas Deus é especialista em pegar as coisas que não tem jeito e Ele torna tudo perfeito. Aleluia. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, glória! Aí um bom arquiteto, quando ele trabalha, a primeira coisa que ele faz é acender o interruptor. Aí Deus foi lá e acendeu o interruptor. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou trabalhar, então eu quero minha sala aqui tudo claro, para eu saber o que eu estou fazendo. E aí quando ele começa a acender tudo, aí disse: haja, apareça. E foi colocando ordem, e aí depois de tudo me entregou para o homem tudo isto que nós temos hoje, porque Deus gosta de trabalhar no caos. E em
meio ao caos existe o que, irmãos? Ainda existe esperança. Em meio ao caos existe o que? Esperança. Terceiro valor da esperança é que a esperança ela vai de encontro, ou melhor, a esperança em Deus, ela vai de encontro à própria esperança. Não entendi, deixa eu lá. A esperança em Deus vai de encontro à própria esperança. Porque tem hora que a esperança natural, ela se esvai. Tem hora que a gente diz assim, mesmo que depois da palavra que eu ouvi, mas não tem jeito. Aí a esperança em Deus vai de encontro à própria esperança. Livro lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia vai dizer que Abraão era quase de 100 anos. Ele tinha um corpo amortecido. E Sara, sua mulher, que era quase de 90 anos, tinha o ventre amortecido. Mas a Bíblia diz, não obstante, a meio a essa situação, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Aleluia. Deixa eu explicar melhor. Abraão, um ancião de 99 anos. Sua velha Sara, uma anciã de 89 anos. Aí Deus diz assim, Abraão, tu vais ser pai. Aí Abraão dá uma risada muito boa. Não, pastor, foi Abraão, não foi Sara, foi Abraão. Abraão riu-se. Aí tempos depois, o Senhor aparece a Abraão e disse, Abraão, tu vai gerar um filho, e Sara está lá na tenda. Aí a Bíblia diz que Sara da tenda também deu um riso. E diz a Bíblia, e Sara riu-se. Tanto Abraão como Sara riu de que era algo impossível acontecer. Porque já eram dois anciãos. Além do mais, um com o corpo amortecido. E a outra que já tinha o ventre amortecido. E aí o que é que vai acontecer com dois defuntos? Glória a Deus. Eu estou usando a palavra, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, diz que ele já estava com o corpo amortecido. Se era um corpo amortecido, então era um defunto ambulante. Ele não tinha mais condições de gerar. Era o ventre amortecido e a Bíblia diz que ela não tinha prazer. Já tinha acabado o prazer das mulheres. Mas Deus falou. E se Deus falou, tá falado. Glória a Jesus. Aleluia. Se Deus disse, está dito, irmãos. Eita, como Jesus é maravilhoso. Ele está dizendo alguma coisa para alguém nesta noite. Ele está falando. Aleluia. Abraão olha para Sara e diz, eu não posso que meu corpo está amortecido. Tu não pode porque teu ventre está amortecido. Estamos aqui dois velhos. Vamos fazer o quê? Dá glória a Deus. Aleluia. Aí um dava glória de um lado, outro de outro. Se fosse da Assembleia de Deus na Barroca, eu acho que pegava fogo os dois dentro de casa e ficava marchando. Aleluia. Dois velhos marchando dentro de casa, cheio de poder. Glória, 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 glória. A Bíblia está dizendo, irmãos, eu estou somente ilustrando. Aleluia. Glória a Jesus. E aí dava glória, outro dava glória. Aí a Bíblia diz que em esperança creu contra a esperança de que seria pai. Naturalmente, não tem como. Mas se Deus falou, tem. Então, em esperança, a esperança que vem do alto, contra a minha esperança que eu não tenho como, a esperança do alto é mais poderosa do que a minha. Então, em esperança, creu contra a esperança. E o negócio deu certo. Quanto mais eu, e tá de pé, tá assinado, carimbado, pré-batido, pronta virada, pode vir que a vitória tá chegando. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dê glória a Deus, dê. Glória, glória, glória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não me deixes envergonhado da minha esperança. E a Bíblia vai trazer a história de um homem que o Senhor prometeu para ele que ele iria ver o Messias. Aí ele passou um ano, 10 anos, entrou para os 60, chegou nos 70 e ele disse, e agora, Jesus? Já estou morrendo, estou ficando velho. E a verdade é essa.
O homem nasce, cresce, reproduz, envelhece. Se Jesus não voltar, é morrer. Eu estou no caminho, porque eu já estou com 55, só que eu não estou apressado, quem estiver apressado vai na frente. Mas não tem, esse é o caminho de todos nós, glória a Deus. E aquele ancião está dizendo assim, e agora? Mas só que aquele ancião não deixou de trabalhar para o Senhor. Ele vai para o templo, e quando ele vai para o templo, sempre chegou gente naquele templo. E um dia chega um cidadão com uma jovenzinha, glória a Deus. Aquela jovenzinha devia ter uns 16 para 17 anos. E aquele rapaz já deveria ser bem maduro. Pastor, o senhor está falando de quem? Eu estou falando de José e Maria. E não é da mesma idade não. Não. José já era velhinho. Não velhinho. Ele já tinha uns 40. E Maria já era uma moça de 16, 17 anos. Porque era comum as moças judias casarem cedo. Elas casavam com 13, 14 anos. Então ela deveria ter entre 15, 16 e 17 anos. E o José já madurinho. Aí a Bíblia vai dizer que entra José com a sua esposa. Glória a Deus. E entra com o nenenzinho no braço. Normal. Todo casal entrar no templo para apresentar sua criança. E quando Simeão toma aquela criança nos braços, primeiro a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o levou ao templo. O Espírito Santo falou que ele não ia morrer. E quando ele toma a criança no braço, o Espírito Santo bradou na alma de Simeão. Aleluia! Dizendo, este menino que está nos seus braços não é um menino comum aqui de Judeia, não. Esse menino que está nos seus braços é cumprimento da promessa de Deus. Aleluia! Aleluia! Aí Simeão toma o menino nos braços e diz assim, agora, ó Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu posso morrer agora, Senhor? Posso, porque eu não fui envergonhado não. O Senhor falou comigo, me deu vida, e eu estou aqui com vida, vivinho da Silva do Santo Pereira, pegando aqui o menino nos meus braços, e eu estou apresentando a promessa de Deus. Aleluia! Deus está dizendo hoje para a minha vida, para mim, e está dizendo para mais alguém, que você não vai morrer enquanto você não tomar a bênção de Deus. Para Simeão foi o menino Jesus, foi o Messias, mas para você, eu não sei o que é. Você vai colocar nos braços, vai pegar com as mãos aquilo que Deus tem te prometido. E o salmista está dizendo, não me deixe envergonhado da minha esperança, não me deixe envergonhado da minha esperança. Eu creio que vai acontecer, e eu estou esperando. Alguém mais está esperando? Eu creio que Deus vai realizar. Glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por fim, para terminar aqui, nós cearmos, a esperança, ela tem um fim. E qual é o fim da esperança? É ver cumprida a promessa de Deus. Amém. Aí o texto que nós lemos diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu é o que, meus irmãos? Fiel. Ele disse que vem, e ele vem. Ele prometeu, e tudo quanto ele prometeu, ele cumpriu. Aleluia. Ele prometeu que mandaria Jesus Cristo. Passaram-se os anos, e no tempo de Deus, Jesus veio. Ele prometeu derramar o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo. Ele prometeu a salvação da minha alma, e eu posso dizer que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tem mais alguém aqui salvo? Tem? Glória a Deus. Tudo quanto ele prometeu, ele cumpriu. Porque a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Jesus. Muitas vezes a gente faz umas promessas assim, meia coisada, quer dizer, por que eu prometi? Aí depois diz assim, olha, desculpa aí que eu fiz a promessa na emoção e não tem jeito de cumprir. Quando justifica, quando não fica vaiacando. Vou hoje, vou amanhã. Prometeu de arrumar o telhado.
Aí vem chuva, sai chuva, vem aquilo. Eu chego amanhã, eu chego depois. E não cumpre a promessa. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguém está entendendo? Deus te fez promessas. Você tem promessa de Deus. Deus vai cumprir com a promessa, porque fiel é o que prometeu. Eu poderia nessa noite contar várias promessas que Deus realizou na minha vida, mas deixa eu contar uma para terminar. Eu morava numa cidade, nessa cidade do Pé da Serona, glória a Deus. Deus me tirou desta cidade e levou para Maceió. Olha para aí. É um buraco a cidade onde eu morava. Vocês aqui da Bahia, quando vão para Maceió, passa ali em Batalha. Entra de Batalha dentro, tem uma cidade chamada Belo Monte. É uma cidade bonitinha, só que ela fica no precipício, que é no pé do mar, no pé do rio São Francisco. São Francisco passa essa água aqui e vai passar lá pelo Belo Monte. Pão de Açúcar, Belo Monte. E ali, trabalhando naquela cidade, aí vou morar. O pastor presidente diz, eu preciso de você na capital. Eu disse, meu pastor, manda do canto. Disse, não, eu quero você na capital, vem para cá. E eu fui para a capital. Sai de dentro do buraco de uma igreja com mais ou menos uns 30, 40 crentes. Vou para a capital. E quando eu estou na capital, na primeira igreja, vai lá um irmão fazer uma visita. E naquela visita que ele faz, ele disse, meus irmãos, vim visitar vocês, mas eu vim dizer para vocês que eu estou aqui fazendo um pacote de viagem para Israel. Eita! Quem está lá no buraco como tatu? Ir para Israel, isso é coisa, irmão, coisa de não passa nunca. Mas eu estava no círculo de oração e Deus usou uma irmã. Eu estava assim, mais um quanto tu estás aqui. Ela pregou, entregou uma mensagem para mim. Depois ela virou para mim e disse, se prepare, porque tu vai dar um passeio na terra. E tu vai voar em asas de aço. Aí eu disse, eu dou um posse. Nunca andei de avião. O lugar mais longe que eu tinha andado era para Toritama quando fui casar com a minha esposa. E agora Deus está dizendo que eu vou dar um passeio na terra e voar em asas de aço. Glória a Jesus. Mas era impossível, porque agora eu sou um assalariado morando em Maceió, que saiu de uma igreja pequena de dentro de um buraco. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre, porque a Bíblia diz, fiel é o que prometeu. Aí a gente viaja, chega lá, aí diz assim, quem quiser viajar, depois do culto eu quero ter uma palavra com vocês. Aí foram os bons de boas, glória a Deus, o Rafael da vida, que é bom de bolso, vocês aqui também, que é bom de bolso. Aí estava tudo indo na reunião, e o pobre também foi, glória a Jesus. Ouvi a proposta, não tem nada demais, eu não vou pecar, eu vou somente ouvir. Aí o irmão disse assim, para a gente fazer essa viagem, irmãos, vai dar para fazer. Agora nós só iremos se o pastor Donizete for. Glória a Deus. Aí eu disse, agora eu arrumei o que eu queria. Porque todo mundo podia ir, eu não podia. Mas quem prometeu é? E Deus tinha dito que eu ia passear na terra, não ia rodear a terra não, viu? Para rodear e passear era Satanás, é só passear. Eu ia passear na terra e voar nas asas de aço. Aleluia. Eu sei que a situação lá foi, e depois de algumas coisas lá, que eu não posso contar aqui tudo, e estava de passagem comprada. Eita! Aleluia. Pegando o avião de Maceió a São Paulo, de São Paulo a Roma, de Roma a Israel, e conhecendo há quase 27 anos atrás. Aí quando eu volto, alguém que era pastor de uma igreja grande, aí diz assim, meu Deus, eu que sou pastor de igreja grande, tem condição, não fui. Tu que estava no buraco, aí você está vendo o que Deus faz? Deus tira do buraco e vai voar em asas de aço. Aleluia! Aleluia! De andar em asas de aço. Vou nada, pastor, que eu morro. Só em pensar já estou me tremendo. Morre não! Aleluia! Deus, morre não!
É bom demais, glória a Deus. Você só vê o bicho subindo, andando e descendo, pronto. E se cair, irmão, vai direto pro céu, não escapa nada. Então, é a melhor coisa que tem, glória a Deus. Deus abençoe. A palavra nesta noite é esperança. Esperança. E nós vamos cear esperando nas promessas do Senhor. Deus abençoe. Vamos estar ceando em nome de Jesus. Amém.